você falou da sua menina aqui, e eu vou perguntar agora, porque senão depois eu esqueço, eu morro de ódio. Eu sei que, em especial, você já contou do acidente dela, quando ela, né, arrebentou o rosto na quina da parede, mas isso não foi o pior. Teve um momento dela de 8 anos que esse sim foi uma história diferente, né? Ela teve uma com 6, na verdade, né? Ela teve uma pneumonia grave e a pneumonia evoluiu para um pneumotórax de tanta infecção, demorou para diagnosticar. O pulmão dela rompeu e todo o líquido pulmonar caiu no abdômen e aí ela teve uma septicemia. Ficou 45 dias no UTI e ficou desenganada na UTI por conta dessa septicemia. E aí foi realmente o momento mais punk aí da história toda. Porque você relatou pra gente da última vez aqui um milagre seu. Mas do que eu fiquei sabendo do caso dela, talvez seja um milagre ainda maior. É um milagre e é o poder da superação, né? Eu acho que o grande milagre da história da Bia é a própria Bia, né? É difícil falar isso sem emocionar. Ela lutou pela vida dela. E o médico falou muito isso pra mim. Quando ela entrou pro centro cirúrgico na última cirurgia, pra você ter ideia, o pulmão da Bia, ela perdeu 100% de um pulmão, 70% do outro. Imagina um mamão mofado, podre, e você vai pegar esse mamão e vai retirando as partes estragadas para ver o que aproveita no mamão ou na fruta. Ela entrou pro centro cirúrgico para fazer isso, uma decorticação de pulmão. O médico falou: André, te explicando na prática, eu vou pegar o pulmão dela e eu vou cortando tudo que não presta. E eu vou deixar só o que presta. Caramba. Vamos ver se sobra alguma coisa. Eu falei: doutor, qual que é a chance do senhor me devolvê-la viva daqui 1h30 após essa cirurgia? Ele falou: infelizmente, só de 10%. Eu tinha uma criança de 6 anos deitada em cima de uma maca que já pesava 19 quilos. O braço dela estava dessa finura. Ela pouco falava, ela ficava dias sem se comunicar, porque ela não tinha forças para falar. E dos episódios mais marcantes é que na primeira noite de UTI, a Bia nunca tinha dormido fora de casa, até 6 anos. Na primeira noite de UTI, a hora que deu 10 horas, os enfermeiros vieram e disseram: vambora, mãezinha. Eu falei: como assim vambora? Você tem que ir embora, das 10 da noite às 10 da manhã, as mães não ficam na UTI, né? Na UTI. Eu falei: moça, a UTI mas... não fica, né? Não fica. Falei: moça, mas ela nunca dormiu fora de casa, ela nunca dormiu sem mim. Não, mas vai ficar tudo bem. Fica tranquila que vai ficar tudo bem e tal. E eu fui lá despedir dela. Ela falou: mamãe, mas por que você vai embora? Eu nunca dormi sem você. Falei: minha filha, porque eu preciso. Eles mandaram que eu vá embora, não tem jeito da mamãe ficar. Tá vendo como você explica e a criança entende? Entendi, mamãe. Mas você vai pra casa, você vai conseguir dormir? Eu falei: minha filha, como que eu vou conseguir dormir imaginando que você está no UTI? A mamãe vai passar a noite, mas dormir a mamãe não vai. Ela falou: então faz assim, fica aí de fora. Só de eu pensar que a senhora está lá na porta do hospital, eu vou ter mais força para lutar. Ela ficou 45 dias na UTI, eu fiquei 45 dias dormindo ou sentada na escadaria do hospital. Eu não fui em casa para tomar banho. As pessoas levavam vitamina para mim, minha cunhada batia whey com vitamina, levava para mim. Eu perdi 15 quilos durante o tempo que ela ficou na UTI. Eu não ia porque a minha consciência não me deixava. E ela lutava muito com a vida. E eu chegava na UTI, as enfermeiras falavam assim às 10 horas da manhã: André, é uma dó. Ela passa a noite inteira perguntando: minha mamãe tá lá de fora? Quando eu chegava 10 horas, eles davam banho nela, ela dormia o dia inteiro, porque ela não tinha dormido à noite. Porque ela sabia que eu estava lá. E aí, nessa cirurgia, o médico falou: olha, vocês podem levar ela para o centro cirúrgico, você e seu esposo, nós vamos arrumar e vamos colocar na maca, a enfermeira vai com vocês, mas vocês podem ir até a porta para se despedirem dela, porque talvez ela não volte viva. Falei: doutor, qual é o sinal quando o senhor sair da cirurgia? Ele falou: olha, como ela vai ficar com muito pouco pulmão, nós vamos entubar, vamos entubar ela, vamos tirar, limpar o que tiver que limpar. E vamos extubar. Quando eu extubar, eu vou falar para a fisioterapeuta e eu vou contar até 5. Quando eu tirar o tubo, sua filha tem 5 segundos para voltar a respirar com o restinho de pulmão que ela ficar. Se ela não respirar, eu dou o sinal, a fisioterapeuta entuba de novo. Se ela sair entubada, vocês podem já organizar, porque ela vai virar óbito em 24 horas. Ela precisa sair sem tubo. A traqueia dela não suporta mais tubo. Falei: ok, então o sinal é esse, ela tem que sair sem tubo. Fomos deixá-la na porta do centro cirúrgico, meu esposo não aguentou, ficou muito emocionado, foi embora, saiu, fomos só eu e a enfermeira. Quando eu cheguei na porta do centro cirúrgico, e por isso eu falo, o grande milagre é a Beatriz, ela é o milagre, porque ela lutou muito pela vida dela. Quando nós chegamos na porta do centro cirúrgico, a enfermeira de dentro do centro cirúrgico puxou a maca, e eu empurrei a maca. Quando eu empurrei a maca, ela levantou a mãozinha. Aí eu falei para a enfermeira: espera só um minuto, ela quer falar.
E eu olhei pra ela na maca e falei, minha filha, o que tá acontecendo? Você quer falar alguma coisa pra mamãe? Já tinha alguns dias que ela não falava. Ela me olhou e falou, mamãe, me responde uma coisa. Falei, o que, meu bem? Ela falou, eu vou morrer? Eu falo que aquela foi a pergunta mais difícil da minha vida, porque eu nunca menti pra ela, até hoje. Eu não podia mentir pra ela. Se eu dissesse que ela iria morrer, eu estaria mentindo. Eu não tinha essa certeza. Se eu dissesse, você não vai morrer, eu também estaria mentindo. Eu não tinha essa certeza. Na hora me veio um versículo bíblico, eu falei, minha filha, mamãe não sabe te responder. Mas existe uma palavra na Bíblia que diz, se só dois, acreditarem a respeito de qualquer coisa, Deus faz um milagre. Seu pai não acredita mais, os médicos não acreditam mais, até as pessoas que estão rezando pela gente já desacreditaram. Mas a mamãe acredita. Eu acredito que você não vai morrer, mas a mamãe está sozinha. A Bíblia fala que é 2. Nesse momento ela levantou o bracinho e falou, agora nós somos 2. Mamãe, eu também acredito. Falei, pronto, filha, se nós somos 2, o milagre vai acontecer. 1h30 depois, ela saiu do centro cirúrgico, eles saíram correndo, lógico, voltaram com ela para UTI, sem tubo. O médico veio de dentro do centro cirúrgico, veio chorando, tirou a máscara, tirou o óculos. Falei, doutor, o que aconteceu? Minha filha vai virar óbito? Ele falou, olha, mãe, deixa eu te falar uma coisa. Doutor Vivaldi Lobato, eu sou ateu. Eu pouco acredito em poucas coisas, mas se você precisar que algum dia alguém assine um milagre, eu assino. Ele falou, eu nunca vi ninguém com tanta vontade de viver na minha vida. Ele falou, para você ter ideia, sua filha perdeu muito de um pulmão e ficou com 30% de outro. Nós estubamos e eu falei para fisioterapeuta o que eu tinha dito para você. Eu vou contar até 5 e se ela não respirar sozinha, você entuba de novo. Ele falou, mãe, eu contei 1, 2, 3. Quando eu falei 3, a sua filha puxou o pulmão e puxou o ar com tanta vontade que ela começou a respirar sozinha de novo e nesse momento ela está sem tubo. Ele falou, eu nunca vi ninguém com tanta vontade de viver. Ele falou, a sua filha questionou a minha vontade de viver. Eu não sei se eu venho para o hospital com essa vontade de viver todos os dias. Eu não sei se as pessoas que estão aqui têm tanta vontade de viver. A sua filha me fez repensar a minha vida. Essa menina tem muita vontade de viver, valoriza o esforço dessa menina. Ela ficou no UTI ali mais uns 10 dias, depois fomos para o quarto e depois fomos para casa. Então, a grande intervenção divina na vida da Bia foi divina, mas foi muito dela. Eu falo o seguinte, isso eu falo até em palestras. Eu posso querer muito para você, Robertinho, mas se você não quiser junto comigo. Eu podia querer muito para a Bia naquele dia. Deus podia querer muito para a Bia naquele dia, mas se ela não quisesse, nem Deus pode fazer. Tudo passa por mim. Todas as coisas que vão ser realizadas passam por mim, inclusive a intervenção divina. Se eu não quiser que as coisas aconteçam, elas não acontecerão, porque Deus deixou claro, precisa de 2. 2 acreditarem a respeito de qualquer coisa. Então eu falo muito em palestras, não adianta essa empresa estar aqui te proporcionando essa palestra, não adianta seu líder querer, não adianta sua mãe querer que você seja uma pessoa melhor, não adianta você acreditar no podcast e ele não acreditar. Se 2 não estiverem no mesmo propósito, nem Deus pode fazer. E aí, para mim, esse é o grande milagre ali que acontece. Essa é a grande situação. Eu fiquei sabendo. Caramba, por que o Robertinho faz isso, né? E aí é tão engraçado, né? Assim aqui, pô. Tem que quando a gente volta no reptiliano e no límbico e no racional, né? Quando a Bia sai da UTI, ela saiu com dreno, depois tirou o dreno, mas foi para casa absolutamente debilitada. Você imagina uma criança que ela dava 2 passos e parava, ficava cianótica, ficava roxa. E aí nós levamos ela no clube, só para ver o clube, porque tinha meses que ela estava internada, só para ver o clube. Quando ela chegou no clube, ela desceu do colo do pai dela, falou, eu quero ir na piscina. Ele falou, você não vai, você não pode. Mas eu quero. Você não pode, minha filha. Lá na UTI você era tão resiliente, tudo que te falava você obedecia. Agora você quer temar comigo? Ela falou, papai, a Bia da UTI era a Bia que estava preparada para suportar a UTI. A Bia que está aqui hoje agora é uma Bia que tem vontade de viver. Eu vou obedecer, mas eu não sou aquela pessoa lá da UTI. Lá eu precisei ser daquele jeito. Ela é muito evoluída? Você considera isso uma evolução ou é uma criação? O Fábio fala, a Bia é afilhada do Fábio, né? Do padre Fábio. E o Fábio chama ela de minha filha. Ele fala assim, ela é minha filha demais. Quando a Bia nasceu, o Fábio falava muito pra mim, a Bia é uma alma velha. A Beatriz é engraçado demais. Ela tem coisas que parece que ela já viveu 1000 anos. Não tô aqui fazendo apologia à encarnação, reencarnação, não é sobre religião.
A Beatriz tem uma mentalidade, um comportamento que não é contextualizado para a época dela. As vontades, os gostos. Esses dias o professor dela de escola fotografou o celular dela e postou no Instagram. Dá para acreditar que uma menina de 17 anos está ouvindo isso? Ela estava ouvindo Teodoro Sampaio. Ela ouve música raiz, ela gosta de boa música, tem isso também. Gosta de música raiz, gosta de arroz, feijão, quiabo, jiló. Ela parece uma velha de 80 anos, um corpo de 17. Eu conheço gente assim. Sabe que a minha filha, ela nasceu com síndrome de Hirschsprung. E aí ela não tinha... O ânus dela era fechado com o intestino, né? Teve que fazer. Ela não conseguia fazer cocô, né? E aí, com 3 dias, a minha sogra foi fazer o teste do pezinho com ela. E ela furou o pé da neném e ela não chorou. Aí minha sogra falou assim, tá estranho aí. Furou o pé e não chorou, vou levar no médico. E minha sogra é bitolada com tudo, né? Aí levou no médico, a hora que chegou lá no médico, ó, pode ligar pra mãe e vai pra UTI agora, né? Nossa! E aí a gente chegou lá e conversei com a médica, eu falei, pô... Se não faz o teste do pezinho, se não traz ela hoje... Ela falou, não, pai, você não tá entendendo, não. Se não traz ela hoje, amanhã você não ia trazer sua filha viva, não. Que horror! Ela ia morrer em casa, né? E aí foi toda uma luta pra arrumar, fazer a cirurgia, tudo. Fez a cirurgia. E ela ficou um tempo na UTI, né? E eu lembro que, tipo, a UTI era em Uberlândia, né? Daqui até no hospital dá uns 40 quilômetros, mais ou menos. E a minha esposa, ela virava à noite e falava assim, eu preciso dar mamar pra minha filha. Aí nós pegava, entrava no carro e ia. Aí ela dava mamar, voltava pra casa. Mas a gente ficava assim, tipo, 5 vezes no dia, eu ia e voltava. Era minha esposa que falava, eu quero dar mamar pra minha filha. Ia lá, dava mamar e voltava. Nossa. Mas assim, a conexão das duas nessa hora, assim, era tão poderosa, sabe? Eu acho que uma das coisas que fez minha filha sobreviver, porque ela também nasceu prematura, tudo, né? Nossa, lutou, hein? Uma das coisas que fez era essa conexão, assim, sabe? Da minha esposa com a minha filha. Depois do amor de Deus, o amor mais perfeito que tem é o amor de mãe, sem querer desmerecer o pai, mas o amor de mãe é uma conexão que é algo sobrenatural. Alguém morou dentro de você 9 meses, gente, isso é muito forte. Não, você morou dentro da sua mãe 9 meses, isso é uma coisa que é indelével, não dá pra apagar isso, é muito forte. E eu vi uma coisa que eu jurava que assim, o espermatozoide escolhia, nem a mãe escolhe o filho. A mãe escolhe, né? Mostrou um estudo novo. O óvulo que o óvulo seleciona. Então a mãe já escolheu o filho que vai vir ali antes. E o pós-operatório dessa cirurgia tem um... Fugiu o nome, mas você tem que fazer uma correção do canal que foi construído ali, né? Fisioterapia. E aí é tipo uma fisioterapia, só que aí você tem que pegar e introduzir um negócio no ânus do bebê, né? E, cara, uma prótese. E minha esposa fazia isso, ela chorava de um tanto, a neném chorava. Cara, mas era tanto sofrimento, assim. Nessa hora você vê, o tanto que a mãe, ela é extremamente forte. É sobrenatural, o amor de mãe é sobrenatural. Não é perfeito, mas é sobrenatural. Eu falo que quando Camões escreveu aquele poema, ele estava falando de um amor de mãe. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um não contentar-se de contente. Se o filho não dorme, você reclama. Se ele dorme demais, você também não dorme, porque você tá com medo de ter morrido. Aí você fica lá a noite inteira, põe na mão. É um amor que você fica feliz e triste ao mesmo tempo. Você tá vendo, por exemplo, meu filho agora tá com 23 anos, tá formado, tá indo bem, tá crescendo na vida. Eu fico feliz, mas eu fico triste por saber que estou perdendo. Estou há meses e há dias de perdê-lo. Então, tá voando mais longe, né? Faz parte da vida também, né? Faz parte da vida. O bom pai e a boa mãe é aquele que vai se tornando dispensável a cada dia. Pai e mãe bons, competentes. Você vai saber que você foi um pai competente quando a cada dia você vai ficando mais dispensável. Primeiro ele precisava de você para pôr comida na boca, agora você é dispensável para pôr comida na boca. Depois ele precisava de você para vestir roupa, agora você é dispensável para vestir roupa nele.
Depois ele precisava de você para ir para a escola, agora ele vai sozinho. E aí ele vai a cada dia se distanciando e você vai se tornando dispensável. Competente, preparado como pai e como mãe. É verdade. Faz pro mundo. Pai e mãe é porto. O navio fica ali sendo construído no estaleiro, o tempo que é necessário. E aí o navio vai embora, mas o porto fica. E o navio pode voltar quando ele precisar, sempre. Mas o porto fica, o navio vai. Você tem um negócio engraçado, André, porque ao mesmo tempo que você é uma psicanalista, que você é uma doutora em neurociência, você também tem uma ligação muito forte com a religião. E isso acaba que buga a minha cabeça, assim, sabe? Pra mim, não sei. Pra mim, apesar que temos o padre Fábio também, que é psicanalista, né? Mas no meu ponto de vista, o psicanalista ele teria que ser mais... racional? Mais um homem, assim, sabe? Afastar mais Deus de algumas coisas pra analisar o homem mesmo, assim, o ser humano. Não levar tanto pelo lado da espiritualidade. E tanto você e o padre também conseguem fazer essa transição muito bem. A hora que precisa, coloca a igreja. A hora que precisa, coloca Deus. A hora que precisa, coloca uma Bíblia. O Jung, que é um dos maiores expoentes da psicanálise, fala assim: estude todos os conceitos, conheça todas as teorias, mas quando estiver com uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Há 2 semanas atrás, eu tinha uma paciente em crise de pânico. Ela começou uma crise durante o atendimento. Quem já teve crise de pânico sabe que é uma das piores coisas do mundo, a sensação de morte iminente. Seu coração parece que vai sair do peito, sua respiração falta. Eu tentei acalmá-la, no meu consultório eu tenho uma TV assim, eu pus uma música de meditação, tentei acalmá-la, fui conversando, eu trouxe água, eu trouxe café, nada fez ela sair da crise. Eu fui para trás da cadeira dela e abracei ela e contive ela, e fiquei abraçada com ela, fazendo uma contenção física, segurando ela e abraçando para que ela entendesse que eu estava ali. E aí ela saiu da crise de pânico. Talvez os meus colegas e os haters vão dizer que eu fui absolutamente antiética. Eu estou a serviço da alma humana. Eu estou a serviço do ser humano. Se eu não puder contribuir, eu não quero estar aqui. Seja como psicanalista, como palestrante, como qualquer coisa. Eu acho que as teorias, elas são maravilhosas quando elas estão a serviço, mas a gente precisa ser gente. Eu acho que falta muito isso, falta humanização. Se as pessoas humanizarem mais todos os aspectos da vida, da profissão, as coisas ficam mais bonitas de serem conduzidas. Eu não sei se eu contei isso no episódio anterior aqui. Quando eu tive Covid, eu fiquei 28 dias na UTI, né? E no 14º dia entrou uma enfermeira no meu quarto, uma senhora. Você imagina eu com esse currículo todo, que não me envaidece, deitado numa cama, pronada. Todo o xixi que eu fazia escorria pro meu corpo inteiro, porque eu não deixava colocar fralda. Porque se colocasse fralda em mim, eu desaturava. Então, eu não deixava mexer em mim. Então, as enfermeiras entravam, davam um banho de leite com um paninho e saía. Essa senhora entrou, olha o que é a humanização, quando você fala que a sua cabeça buga, né? É a ciência andando junto com o coração. Essa senhora entrou e falou assim: minha filha, você tá com o cabelo todo pregado, você tá muito suada, deixa eu te dar um banho de verdade, para com esse negócio de banho de leite. Meu esposo falou assim: ela está com o cabelo assim, senhora, mas não é de suor, é porque ela faz xixi e não deixa eu trocar a fralda. Se trocar a fralda, ela desatura, então ela prefere ficar quietinha. Isso aí no cabelo dela e no corpo inteiro é urina. Eu estou falando dessa Andréia aqui, com esse currículo, há 2 anos atrás. A gente não vale nada. A gente não vale os nossos papéis. A gente vale o ser humano que a gente é. Quando a gente está deitado em cima de uma cama, a gente é tudo igual. Ela falou: minha filha, então deixa eu fazer um negócio. Eu tenho idade para ser sua mãe, me respeita, deixa eu te dar um banho. Eu balancei com a cabeça que eu não queria. Ela falou: minha filha, o fio do catéter, do respirador é longo. Eu vou te levar no colo. E eu sento na cadeira e te dou banho no meu colo. Pois ela me pegou no colo, porque eu estava muito magra de Covid, me carregou até o banheiro, sentou no banquinho, ligou o chuveiro e me deu banho comigo no colo. Foi o melhor banho que eu tomei na minha vida. Aquela senhora fez a mesma coisa que eu faço no consultório todos os dias. Ela tinha todos os conhecimentos de enfermagem, mas naquele momento ela agiu como uma mãe que cuidava de uma filha compadecendo em cima de uma cama. Eu acho que é isso, é sobre isso. Se for só a Andréia, neurocientista e psicanalista, eu não quero estar aqui. Essa é muito fria, essa não é tão legal. O que dá o amálgama, o que dá a cola a essa Andréia Vermont que é hoje, é todo esse sentimento e esse coração de tudo que eu aprendi durante esse tempo. Senão não vale a pena. Eu fico igual a todo mundo, fica muito frio. E aí, pessoas que sabem muito mais que eu, tá lotado aí no mundo.
Caramba, velho, tem gente que é muito foda, né? Você vê um enfermeiro fazer uma parada dessa. Você acredita? É surreal, assim, né? Você acredita? Isso é um tapa na cara. É um tapa na cara da humanidade, assim, sabe? A gente tão Rodrigão, afastado ela das saiu do meu pessoas. quarto toda molhada dos pés à cabeça. Ela me deu banho comigo no colo. Eu falo isso às vezes para as pessoas. A gente tem que ir além da gente mesmo. Tem funcionário que fala assim, eu não vou fazer isso não sou pago para isso. Aquela senhora não era paga para aquilo. Ela podia ter entrado no quarto, molhado uma compressa, passado no meu corpo. E só. Porque era para aquilo que ela estava sendo paga. Mas ela quis ir além daquilo que ela estava sendo paga. Ali não era uma enfermeira, era uma mãe que imaginava que se a filha dela estivesse ali, era aquele tipo de tratamento que ela gostaria de receber. Quando eu estou no meu consultório, eu imagino, se fosse o meu filho aqui, usuário de drogas, como eu gostaria que ele estivesse sendo recebido. Se fosse eu aqui tendo uma crise de pânico, o que eu gostaria de receber agora? Fosse eu aqui traindo meu marido, como eu gostaria de ser acolhida, ouvida, não julgada. Eu penso assim o tempo todo. Tem algum tipo de paciente que você recusa hoje? Nossa, você... Que eu recuso. Você Lendo fala, hoje, não vou mandar. Não. Todos você aceita. Se eu tiver agenda. Quando eu estava no convento, eu tive uma experiência tão importante, talvez isso moldou o meu ser consultório. Tinha um frei no convento, chamava Frei Douglas. Ele atendia bem no alto, era em Petrópolis, e a cadeira dele, o lugar dele atender lá, o quiosque, era mais no alto, assim, era um terreno de morro. As pessoas vinham, entravam, abriam o portão e eu, freirinha, limpando, varrendo e observando. As pessoas chegavam pesadas, entristecidas. Iam lá, conversava com o Frei Douglas lá 1 hora, ele só balançava a cabeça, pouco falava. Eu sentia que as pessoas saíam de outro jeito, linguagem corporal era outra, eu via que as pessoas saíam melhores. Um dia eu fui perguntar para ele, falei, Douglas, o que você faz? Cara, as pessoas entram de um jeito e saem de outras. Ele falou assim, André, quando aquele portão se abre, eu começo uma oração. E eu começo a rezar assim, Jesus, que aquele caminhante cansado encontre em mim apenas uma poltrona confortável onde ele possa descansar a sua alma adoecida. É só o que eu faço. Então, quando a porta do meu consultório se abre, eu acho que eu faço essa mesma oração. As pessoas estão muito cansadas da vida, cansadas dos relacionamentos, cansadas das lutas. Eu brinco que tem uma música do Cazuza que fala, vivendo da caridade de quem me detesta. Quem vai para o consultório de psicólogo, de psicanalista, não está ali feliz. Você está ali porque você precisa de ajuda. Ninguém vai num médico feliz. Eu vivo da caridade de quem me detesta. Quem está ali detestaria estar ali. O mínimo que eu posso fazer é deixar com que essa pessoa descanse. Eu falo isso o tempo todo para meus pacientes. Eu não estou aqui te julgando. Eu não estou aqui te julgando. A sua fala aqui é livre. Você pode falar o que você quiser. Eu não estou aqui para te julgar. E só isso eu acho que descansa. Você poder contar o seu pior defeito, a sua pior questão e alguém não te julgar. Tem uma música que diz, eu amarei ao meu Deus fiel que me compreendeu sem nenhuma explicação. Imagina, eu adorarei ao meu Deus fiel que me compreendeu sem nenhuma explicação. Você já pensou você chegar diante de Deus e falar, Deus, eu matei alguém, eu fiz isso. Deus fala assim, tô te pedindo satisfação. Eu te amo. Eu quero saber de você daqui para frente. Não quero te perguntar por que você fez isso. Todo mundo te pergunta por que você fez isso. Todo mundo te pergunta por que você é assim. Por que você gritou na festa? Por que você foi grossa na festa? Tem muitos dedos para te julgar. Eu não tô aqui para isso. É isso que Deus diz para nós nessa música. Então eu acho que nós, profissionais da saúde mental, temos que ocupar esse lugar. Eu não estou aqui para te julgar e para te pedir explicação. Eu estou aqui para te ouvir. Quando você trata dessa forma, né, humana e tudo mais, eu entendo que quando você fala que as pessoas que estão lá não queriam estar, então você paga por quem te detesta. Mas, depois disso, é quase que inevitável que essas pessoas criem uma afinidade, uma admiração, um carinho, às vezes amor por você de uma forma gigantesca. E algumas vezes isso é um problema, porque essa relação não vai interferir, sabe? Esse sentimentalismo não interfere na relação profissional futura. O amor nunca é um problema.
Eu brinco com os meus pacientes que todos os meus pacientes são promovidos depois a meus amigos, quando eles ganham alta. E é real oficial. Eu vou para rancho de ex-paciente. Eu sou madrinha de casamento de ex-paciente. Eu sou madrinha de filho de ex-paciente. Eu tomo vinho com ex-paciente. Os meus pacientes, quando ganham alta, viram os meus amigos. O amor, ele em excesso atrapalha. Em falta também atrapalha. Enquanto o paciente está comigo como meu paciente, eu vou fazer com que esse amor seja direcionado de ambas as partes para que isso concorra a favor do tratamento. O Freud vai dizer muito isso se chama contra-transferência. O paciente só vai ter sucesso se tiver essa contra-transferência, essa simpatia. Se você for num psicólogo ou num psicanalista e não gostar dele, não vai resolver. Não vai adiantar. Esse amor, ele é necessário, esse respeito, essa admiração. O Freud vai chamar isso de sumo saber. Você precisa ir pro consultório pensando assim, nossa, Andréia é foda. Se tem alguém que vai saber me dar uma luz nisso aqui, é a Andréia. Isso é necessário, isso é saudável para a relação. Isso não é ruim, isso é bom. Entendi. É porque eu tive uma vez, e foi um fisioterapeuta que me falou isso, que era comum algumas pacientes, por exemplo, se apaixonarem por ele. Porque ela estava fragilizada, ele era o cara que, querendo ou não, dava carinho, tentava melhorar a situação dela. E eu te vejo num quadro muito semelhante, sabe? De pessoas fragilizadas, desestabilizadas, você sempre com atenção, com olhar de carinho. E essas pessoas caminharem para uma outra situação, sabe? De dependência, às vezes, amorosa. O amor, ele é dividido, eu gosto muito da língua grega, porque ela divide melhor os conceitos, a gente entende melhor. O amor é dividido em eros, filia e ágape, né? Com o fisioterapeuta, como existe toque, a chance de erotização é maior. Então é um amor que beira a paixão, o sexo, o toque. Com a gente, com o profissional de saúde mental, em geral é muito mais filia e ágape. É um amor de amigo. As pessoas ficam doidas para serem minhas amigas. Eu quero a André lá na minha casa para nós tomar pinga e rir junto. É esse amor aí que as pessoas acabam. Alguns vão pro eros. Eu já tive pacientes, sim, que... tem, né? Tem paciente que apaixona, enfim. Mas aí você coloca... apaixona. Aí você coloca os limites, coloca a pessoa no lugar dela. Começa a cobrar mais, cara. E às vezes é estranho, né? Você tá tratando uma pessoa e ela fala, tô gostando de você. E aí, quando eu gostar de você no sentido de te quero como minha mulher, aí a relação terapêutica encerra. Aí eu preciso encerrar e encaminhar para outro profissional. Porque aí é eros, né? Não dá pra continuar. Não dá pra colocar ele no seu lugar ali. Uma vez aconteceu uma situação muito pitoresca, pai de um paciente, eu estava atendendo um menino, o menino tinha convulsões e o pai do paciente foi para que eu pudesse dar um retorno pro pai. E conversando, não sei o que, eu cruzei a perna. Ele falou, se você der outra cruzada de perna dessa, eu não vou suportar ficar aqui dentro desse consultório. Caramba! Aí eu agi com cara de paisagem, fingi que eu não tinha ouvido, né, a colocação. E nas próximas sessões de retorno, sempre com a mãe junto. Nunca mais com o pai só. Você falou pra levar. Quando é criança, como que você faz o feedback? O pai tem que trabalhar junto, a mãe faz parte do procedimento? Excelente pergunta, Robertinho. Criança é sintoma. Criança nunca é doença. As pessoas perguntam, você atende criança? Atendo. Gosta? Não gosto. Por quê? Porque o problema nunca é a criança. O problema, em geral, é o círculo familiar. E aí você tem que intervir na família, você tem que corrigir a família, você tem que ajudar na formatação da família. E aí os adultos resistem. Eles levam para você uma criança problemática e eles querem que você resolva o problema da criança. Que são eles. Eu tô te pagando para isso. E o resto aqui, perdão da palavra, se foda. A criança é sempre sintoma. A criança nunca é a doença. Eu nunca atendi uma criança em que ela fosse a doença. Em 15 anos de consultório. A criança é o sintoma. Tem que tratar o círculo familiar junto. Se não tratar, não vai resolver. Então, se o seu filho é rebelde, começa a se perguntar, o que está acontecendo aqui em casa? Você já pegou criança, filho de narcisista? Já peguei criança, filho de narcisista. E você viu ali a mãe ou o pai são narcisistas? E aí, não tem solução, né? Mas é um assassinato emocional que o narcisista vai fazer na sua prole, né? Porque como o narcisista é muito voltado para ele mesmo, ele vai sujeitar os filhos dele a coisas que são demandas horrorosas, que chegam em consultório. Filho de mãe narcisista e de pai narcisista tem um buraco emocional gigantesco.
devido a tudo que ele vai viver ali, porque o narcisista ele tá preocupado com ele, né? E ele vai fazer o que for preciso para que as demandas dele sejam atendidas. Então, Mas o que faz com uma criança dessa, né? eu atendi uma filha de um pai narcisista, também de outro Menor de idade. menor de idade, que houve uma discussão, houve um boato sobre a virgindade dela, e era uma conversa fiada, não tinha nada, a menina tinha 14 anos, não tinha acontecido nada. Eu, como terapeuta dela, afirmei que não tinha acontecido nada, e realmente não tinha acontecido nada mesmo. Ela tava com o namoradinho, coisa que todo mundo faz, vai pra uma festa, depois vai ali pra trás do muro, dá uns amassos mais ajeitados, mas era só isso, não tinha ocorrido nada. Ele pediu que eu falasse, que eu conversasse, que eu desse o retorno. Eu falei pra ele, não aconteceu nada, a história foi essa, e essa história se encerra aqui. Ela está sendo muito machucada por isso. Pois ele saiu do meu consultório, levou ela num ginecologista e obrigou ela a fazer um exame para que o ginecologista comprovasse que ela tivesse o ímã intacto e que o ginecologista desse o relatório para que ele mostrasse para as pessoas, para que ele não ficasse mal socialmente. A preocupação dele não era ela, era ele. Era ele. Era como ele estava sendo visto. Que ele podia carregar esse diagnóstico e dizer, tá vendo? Minha filha é isso, tá vendo? Não aconteceu nada, tá vendo? É boato. Mas não era preocupação com ela. Ela teve um atropelo emocional dessa situação. Esse é um trauma ruim. Ela ficou, é uma lembrança que ela carrega pela vida e que toda vez que ela traz essa narrativa, ela chora. Eu te perguntei isso pelo seguinte, eu tive um amigo que ele tinha uma mãe narcisista. E ele tentou tirar a vida dele várias vezes. Até que o dia ele realmente conseguiu. Com 20 e poucos anos, ele realmente conseguiu. E hoje, com o conhecimento que a gente adquiriu no podcast, se eu pegar e analisar o núcleo familiar da casa dele, você consegue diagnosticar facilmente. Tipo, ó, a mãe era uma narcisista. O pai morreu. Ele era o filho de ouro, esse cara que tirou a vida. Tinha uma irmã que não era nada. Ela era invisível dentro de casa. E tinha um outro irmão mais velho que era o culpado de tudo. O bode. Então, assim, era um núcleo familiar ali totalmente tóxico por conta de uma mãe narcisista. Hoje, se eu tivesse conhecimento, se eu fosse, sei lá, o terapeuta desse cara, eu ia dar um jeito de tirar ele da família. Você tem que tirar ele da família. Não tem como você resolver isso aí. E às vezes o tirar não é nem tirar fisicamente, mas é blindar essa pessoa para que ela tenha uma retirada emocional. Não, tem que tirar fisicamente, não tem como. Hein? Mas tem situações, como que você tira uma menina de 14 anos da família? É por isso que é importante falar sobre isso, para ter um diagnóstico, para a hora que você fala, ó, tem um narcisista no núcleo familiar, a única solução é afastar. Promova, se a pessoa não puder sair fisicamente, uma blindagem emocional. Não tem outra solução. Essa menina, eu fiz isso com ela. Ensinei ela a entender o que era do pai dela e o que era dela, e a fazer essa blindagem emocional e não viver no script que ele desenhava para ela. Ela começou a ser mais controversa nas pontuações com ele. Porque o narcisista, ele escreve um script e ele espera que você siga aquele script. E se você não segue, ele vai ter uma reação de ira e ele vai fazer tudo pra te punir. Mas você blinda naquele momento e gera outro trauma na menina. É a convivência. Ela é horrível. Porque, beleza, você se blinda. Aí no momento que você blindou ela, ela vira e fala, ó, a partir de agora, você não tem mais autonomia sobre minha vida. Você não manda mais a minha vida. Você é nada pra mim. Só que isso ainda assim vai traumatizar ela. Vai, mas é aquilo. É o menor dano. Quando você não consegue promover a ausência de dano, você vai promover o menor dano. Menor dano. Como é que você vai tirar uma menina de 14 anos do núcleo familiar? Ah, não sei. Então você tem que ajudar ela a estar ali dentro e manter o mínimo de saúde mental possível. Você tinha que, talvez, sei lá. Não, entendo o que você Não, não há pra fala ele buscar casa. um conselho tutelar, Um alguma conselho coisa? tutelar, é. Não Um existe- tio, né? Um tio, uma outro lar avó, pra ela. uma avó, alguma Outro coisa. lar O pra conselho ela. tutelar mal tá conseguindo Não dá. tirar quem tá em situação de risco de é vida. verdade, Imagina né? em risco Como psicológico. tem uma crítica rolando com o conselho tutelar hoje, né? Que a maioria dos casos que é necessário, eles não estão agindo, né? É porque é tão delicado isso, né? Porque tem tantas variáveis aí. Porque a pessoa denuncia e o conselho vai lá, a pessoa já não quer, já manipula por outros lados, já tem outro parente que entra na história. É muito delicado isso. Eu vi uma menina falando que ela foi abusada e ela foi atrás do conselho tutelar. Ela foi num fórum, falou com a pessoa do fórum, o fórum chamou o conselho tutelar,
Não, beleza, a gente ouviu, devolve ela pra casa agora, a gente vai averiguar. Levou ela pra casa de novo. Mano, Ela pediu ajuda, me afasta desse ambiente, eu tô sendo abusada. Tá vendo? O conselho tutelar pegou ela, levou ela pra casa de novo. em vários outros fatos, às vezes, assim, é lógico que tem milhares de vezes de acerto, mas essa ela pediu pra ser retirada. E tem casos em que a criança não quer sair, né? Porque teve uma denúncia lá da mãe, que hoje é comum, a mãe deu palmada no menino, o vizinho vai lá e denuncia, como se fosse maus tratos, e quando tem maus tratos realmente tem que mudar. Mas às vezes é intriga de vizinho, picunha e põe a criança no jogo. E tem casos muito que triste. alguém denuncia, ou a própria mãe denuncia que o pai tá provocando maus tratos, enfim, o conselho tutelar vai lá, chega lá, a própria mãe retira a queixa. Não quer. Ah, não é bem assim não, tava movida por emoções, não sei o quê. É igualzinho em Maria da Penha também. Tem N situações da mulher que denuncia. Eu atendi um pessoal da delegacia de mulheres. A mulher denunciou uma vez um agente lá, tava mal pra caramba, deprimida, porque uma mulher que denunciou depois foi assassinada e degolada. A mulher denunciou, ela foi lá, conversou com a mulher, falou, vou te mandar pra uma casa de apoio, não sei o que, não sei o que. Não, eu vou voltar, a denúncia foi só naquele dia, o problema foi só aquele, mas ele vai melhorar, ele vai mudar no outro dia. O que aconteceu? A própria pessoa também viabiliza o trabalho do órgão público. É bem delicado isso daí. Bom, É isso, hein, Robertinho? a gente deu tempo, Vamos abrir né? mão do doutor Deu aí, ela tempo, tem né? que ir lá pro padre Fábio lá. Já intimaram a gente aqui, né? Gravar. Falou que ela tem um outro compromisso. Obrigado, viu, André? Volte mais Isso, eu vezes. que agradeço. Pra mim é sempre um prazer estar com vocês. A gente fez um papo mais curtinho aqui pra que tenha outros depois. Exato. Você Robertinho. faz aqui, você é vizinha, aí a gente a só hora que chama vocês vizinho. quiserem, é só Agradecer chamar. aí, a gente tá com quase 400 pessoas ao vivo aí na live. Se aí. inscrevam no canal pra te seguir também, como que faz, André? @Andrea, sem I. Andrea Vermonte, com T mudo. Vermonte, com T mudo.